Os fundos de investimento de infraestrutura, mais conhecidos como FIINFRAs, são uma excelente forma de você investir em renda fixa privada, de maneira segura, diversificada, com ótima rentabilidade, recebendo proventos mensais isentos de imposto de renda, e no futuro, se você quiser vender esse ativo, você também não paga imposto sobre o ganho de capital que você teve nele. Diferentemente, por exemplo, dos fundos imobiliários, que você é isento nos proventos, mas na venda você paga imposto sobre o ganho de capital. Tá por fora dos FIINFRAs? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre isso. A primeira coisa que é importante a gente saber quando a gente começa a se interessar sobre os FIINFRAs é que não tem como um país se desenvolver sem infraestrutura. E o que é infraestrutura? São, por exemplo, setores de energia, de saneamento, portos, rodovia. Esses setores da economia são extremamente cruciais para que um país se desenvolva. E o Brasil é um país gigante, porém é extremamente carente de infraestrutura. Não sei onde que você que tá vendo esse vídeo aqui mora, você pode até deixar a sua cidade aqui nos comentários. Eu nasci, morei a vida inteira na cidade de São Paulo, na capital, e hoje eu moro no interior de São Paulo. Então, por ter morado a vida toda no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, às vezes eu posso estar numa bolha, achando que a realidade do restante do Brasil é a mesma que a minha que mora aqui no Sudeste. Mas infelizmente essa não é a realidade. Por exemplo, veja esse artigo aqui do site oficial do Senado. Tá falando aqui, ó, estudo aponta que falta de saneamento prejudica mais de 130 milhões de brasileiros. Quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. Veja que isso é quase metade da população do Brasil que não tem acesso à coleta de esgoto. Então isso aqui é uma péssima notícia para nós brasileiros, porém uma coisa fica bem clara aqui, que tem muito trabalho a ser feito nesse setor de infraestrutura aqui no Brasil. Diferentemente se você pegar um país desenvolvido, onde a infraestrutura já está totalmente feita, não tem muito mais o que fazer. Aqui no Brasil, essa parte de infraestrutura é um oceano azul, tem muito trabalho a ser feito. E o governo, ele não tem dinheiro suficiente para fazer toda a infraestrutura que o Brasil precisa. Não tem pelo menos para fazer de maneira rápida. Demoraria muitos anos para o governo conseguir corrigir esse problema aqui. Então qual que é uma solução para isso? A iniciativa privada. Que empresas privadas implementem essa infraestrutura no Brasil. E para fazer isso, essas empresas precisam de capital, de dinheiro. E qual é uma forma muito eficiente das empresas captarem recurso? Através de debêntures. O que é uma debenture, caso você não saiba? Uma debenture é uma dívida de uma empresa. É uma forma da empresa captar dinheiro do mercado. Sempre que você ouve mercado, o mercado somos nós. Toda vez que você disponibiliza o seu dinheiro para um investimento, seja tesouro direto, um CDB, ação, fundo imobiliário ou um FIINFRA aqui, você está fazendo parte do mercado. Você é o mercado. Então uma empresa, como uma empresa dessa de infraestrutura aqui, ela vai e emite essas debêntures. Você, como investidor, vai lá e investe nessas debêntures. Então debenture nada mais é que um instrumento para que a empresa possa se financiar, dela fazer uma dívida e conseguir acelerar o negócio dela e o investidor ter um retorno sobre isso. E uma coisa que é importante você ter claro também é você saber que a relação de uma empresa com uma dívida não é a mesma da gente aqui, pessoa física. Nós, como pessoas físicas, temos que evitar ao máximo ter dívidas para que a gente tenha uma vida financeira saudável. A gente sempre quer correr de juros correndo contra a gente e ter juros correndo ao nosso favor através dos investimentos. Agora, uma empresa é diferente. Toda empresa praticamente tem dívidas. Se você pegar qualquer empresa listada na bolsa e olhar lá o balanço da empresa, toda empresa tem algum tipo de dívida. Porque uma empresa, ela não faz uma dívida para consumir como a gente, pessoa física. Uma empresa pega a dívida para investir no próprio negócio e fazer o seu negócio crescer. Então, um administrador de uma empresa tem um negócio lucrativo na mão dele, que ele sabe que se ele investir um valor nesse negócio, ele vai ter um retorno de mais ou menos 30% ao ano, então tá tudo bem para ele ir lá e pegar um empréstimo a 15% ao ano, porque ele vai investir esse dinheiro na empresa dele, vai ter o retorno de 30%, vai pagar a dívida e ainda vai ter lucro. Então todo mundo sai ganhando. O investidor teve um retorno de 15% no ano sobre esse investimento aqui, e o empresário conseguiu acelerar o negócio dele com dinheiro que ele não tinha. Então até aqui tá tudo lindo. Mas qual que é o problema de se investir em debentures? Pode perceber que debentures não é um investimento muito popular. Você não ouve as pessoas falando muito que investem em debentures. Você ouve muito mais as pessoas falando que investem em tesouro direto, em CDBs, em outros tipos de ativos. Porque primeiro, debenture é uma renda fixa, sim, só que é uma renda fixa um pouco mais arriscada, porque você está emprestando dinheiro para uma empresa. Então, para você investir numa debenture, você precisa ter um conhecimento maior. Você não pode simplesmente sair comprando debentures como você compra lá o Tesouro Selic, sem preocupação nenhuma. Exige um pouco mais de conhecimento. E debentures geralmente tem um valor mínimo bem alto. É comum você encontrar debentures a partir de R$1.000, por exemplo. Então imagine, para uma pessoa que tem um aporte mensal de R$1.000, ela vai colocar 100% do aporte dela em uma única debenture, correndo 100% do risco de crédito dessa debenture aqui. Então perceba que debentures não é um investimento muito amigável para o investidor comum como eu e você aqui. E aí que entram os FIINFRAs. Os fundos de investimento de infraestrutura são um fundo que tem uma gestão profissional. Então esse fundo é gerido por profissionais do mercado que sabem analisar
essas debêntures e eles vão pegar boas debêntures do mercado e empacotar em um fundo que você vai conseguir acessar por um valor super acessível. A partir de R$100 você encontra FII Infras. Então, comprando uma cota desse fundo, você está investindo em um pacote com várias debêntures de boas empresas. E qual é uma outra vantagem ainda maior dos FII Infras? É que eles não investem em qualquer debênture de qualquer empresa. Eles investem somente em debêntures incentivadas. O que isso significa? Que essas debêntures dos FII Infras são somente do setor de infraestrutura, que é um setor que é isento de imposto de renda pelo governo. Existem alguns setores que o governo entende que são importantes para a economia e para o desenvolvimento do país. Por exemplo, o setor imobiliário. Se você vai investir em um CRI ou em uma LCI, que são renda fixas do setor imobiliário, caso você não saiba, se você investe em um LCI, você está investindo em uma instituição financeira que está emprestando dinheiro para uma empresa do setor imobiliário. E um CRI, você está investindo direto em uma empresa do setor imobiliário. Então, LCI e CRIs têm essas similaridades. É uma renda fixa do setor imobiliário. E investindo nesse tipo de investimento aqui, você é isento de imposto de renda. Tem até os fundos imobiliários de papel, como MXRF e vários outros aí que são muito populares. Esses fundos imobiliários de papel, eles são, diferentemente dos de tijolos, que são donos de imóveis reais mesmo, shoppings, galpões logísticos, os fundos imobiliários de papel nada mais é do que um fundo de renda fixa, onde dentro deles tem CRIs e LCIs. A mesma coisa acontece com o setor do agronegócio. Se você investir em um LCA ou em um CRA, você é isento de imposto de renda, e hoje nós temos disponível na bolsa os FII Agros, que são nada mais do que um fundo de renda fixa também, muito parecido com os FIIs de papel, só que dentro dos FII Agros tem somente LCAs e CRAs. Então, comprando um FII Agro, você está investindo em renda fixa do setor de agronegócio e você é isento do imposto de renda, porque o governo entende que o setor de agronegócio é um setor importante para a economia, por isso que ele isenta esses setores exatamente para atrair o investidor, para atrair eu e você para esses produtos aqui, atraindo mais capital, as empresas conseguem investir mais e o setor se desenvolve mais rápido e, consequentemente, o país se desenvolve mais rápido. E nós temos os FII Infras, que assim como os fundos imobiliários de papel e os FII Agros, eles são um fundo de renda fixa, onde dentro deles tem somente debêntures incentivadas, que é uma renda fixa de empresas do setor de infraestrutura que também são isentas do imposto de renda. Só que os FII Infras, eles ainda têm uma vantagem a mais em relação aos FIIs de papel e aos FII Agros, porque eles também pagam proventos mensais que você vai receber todos os meses isentos de imposto de renda, e no futuro, se você quiser se desfazer desse ativo, você não vai pagar imposto sobre o ganho de capital. Se você vender o seu FII de papel, o seu FII Agro, você vai pagar 20% de imposto sobre o ganho de capital. E já no FII Infra, você também vai ser isento de imposto caso você venda no futuro esse ativo com ganho de capital. Então essa é uma vantagem tributária muito legal dos FII Infras, o que torna esse veículo de investimento muito eficiente. Então olha só que legal os FII Infras, você vai estar acessando várias debêntures incentivadas por uma cota bem baixa, de maneira extremamente diversificada, porque é muito importante quando você investe em renda fixa que você realmente pulverize, que você deixe o seu dinheiro distribuído em várias rendas fixas, diferentemente quando você, por exemplo, investe em ações e fundos imobiliários. É legal você diversificar, mas não muito, porque se você pulverizar, dá muito trabalho de você acompanhar e você vai ter um retorno muito parecido com a média de mercado. Já em renda fixa é diferente, é legal você diversificar bastante, porque você vai estar diminuindo bastante o seu risco, sem diminuir o seu retorno. Então, o FII Infra faz tudo isso para você automaticamente. Você vai estar acessando uma gestão profissional, gestores vão comprar as melhores debêntures incentivadas para você, ou seja, você está tendo diversificação e você tem isenção de imposto de renda no provento mensal e no ganho de capital. Beleza, e como que a gente encontra um FII Infra pra gente investir? Existem várias formas, você pode inclusive consultar lá no site da B3, mas eu vou acessar aqui pelo Investidor 10, que é bem fácil. Você entrando no site do Investidor 10, vindo aqui em FIIs, você pode clicar aqui ó, em infraestrutura, ele vai te mostrar todos os FII Infras disponíveis. Hoje nós temos 13 aqui, ó, e veja que são de grandes gestoras, ó, tem do BTG, da Sparta, da Capitânia, da Quineia, que é do Itaú, tem vários aqui, ó, tem da XP, até o Nubank tem um FII Infra já. Eu vou pegar o maior deles aqui pra gente dar uma olhada. Aqui em Rankings, você coloca aqui, ó, FIIs de maiores valores patrimoniais. Aqui em segmento, vou selecionar de novo aqui, ó, infraestrutura, e veja que esse aqui, o CADIF, que é o da Quineia, do Itaú, é o maior de todos hoje. Então, se eu clicar aqui, tem a página dele aqui no Investidor 10, veja que nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de 20%, fora o dividendos ele pagou 9,45, então olha que loucura. Quem investiu aqui no CADIF no último ano, teve um retorno aqui de praticamente 30% isento de imposto de renda. É muito bom mesmo esse ativo. E aí tem várias informações aqui que você pode dar uma olhada. Uma coisa aqui que é sempre bom ficar de olho é a taxa de administração. Os fundos da Quineia costumam ter uma taxa um pouquinho mais alta do que o normal mesmo, porque o mercado sabe que os fundos da Quineia costumam estar ali entre os melhores, então a taxa de administração aqui é um pouquinho mais de 1%, que eu acho um pouco salgada, mas é o único custo que você vai ter, né, para acessar a gestão profissional da Quineia, que vai fazer todo esse serviço para você. Todo o resto, imposto, um monte de coisa, você é isento. Então, você estudando e vendo que é um bom ativo, você pode ver se vale a pena ou não pagar essa taxa aqui. Tem várias informações aqui, ó. Uma parte que interessa bastante os investidores são
os proventos, ó, veja que ele tá pagando direitinho, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, pagou certinho. Mas para você se aprofundar um pouco mais nos FII Infras, e tem informações que eu quero te mostrar aqui, é só você jogar no Google o ticker e na frente você escreve RI. Aí facilmente você vai encontrar a página aqui, ó, do fundo que você tá querendo saber mais. Aí aqui, ó, tô no site da Kinea, que tem as informações do fundo aqui, ó. Tem várias informações aqui, tem vídeo, ó, tem texto aqui explicando melhor, mas o que eu quero te mostrar tá aqui embaixo, ó, nessa carta gestor, que é o relatório mais recente que a gente tem desse fundo aqui. Aí você baixa esse PDF aqui sim você vai ter a informação completa desse fundo. Então vou descendo aqui, ó, olha as informações importantes aqui, ó, ele tem 2,8 bilhões de patrimônio líquido, é o maior FII Infra que a gente tem hoje na bolsa. Rendimento mensal, o último pagamento aqui dele foi de 1,35 por cota. Então aqui a gente já consegue fazer uma conta rápida aqui, ó, se a gente pegar esse 1,35 e dividir pela cota do mercado, porque o que importa pra gente aqui é a cota do mercado, né, que é o quanto que ele tá sendo vendido se você for investir lá na sua corretora. Então, se eu dividir esse 1,35 aqui por esse 138,90, aí eu multiplico por 100 para ver a porcentagem. Veja que esse pagamento aqui de 1,35 significa um yield de 0,97%. Ou seja, é quase 1% ao mês que você teve isento de imposto de renda. Isso aqui é muita coisa. E uma outra coisa bem interessante aqui é esse quadro, ó, tá falando que o yield médio das debêntures que ele investe é 7,2 mais IPCA, ou seja, é 7,2% acima da inflação. Aí talvez você pode ver isso aqui e pensar assim, pô, isso aí não é muito mais do que um Tesouro IPCA+. Só que veja bem, ó, tô aqui no site do Tesouro e hoje a gente tem disponível aqui o IPCA+ 2029, 35 e 45. E o que tá pagando mais é o 45, que hoje tá pagando IPCA mais 5,76. Então quer dizer, se você comprar esse Tesouro IPCA aqui e segurar ele até 2045, você vai ter essa rentabilidade contratada aqui, da inflação mais 5,76, beleza. Só que você não pode esquecer que o Tesouro Direto ele não é isento de imposto de renda. Então a gente tem que calcular aqui, ó, essa rentabilidade aqui de 5,76 menos 15%, o que é uma rentabilidade real mesmo de 4,89% contra 7,2%. Então perceba que analisando dessa forma, a rentabilidade disso aqui é bem mais alta do que um Tesouro IPCA. Não estou dizendo que o FII Infra é melhor do que um Tesouro IPCA. São investimentos diferentes. Tesouro Direto tem muito menos risco, por isso que é importante a gente ter uma carteira diversificada, onde você vai ter sim Tesouro Direto se você quiser. Se você quiser, você vai ter FII Infra. Um não anula o outro. São coisas diferentes, são riscos diferentes e retornos diferentes, beleza? Então olha só que legal essa informação aqui, ó. No mês, o fundo rendeu 2,62%, enquanto o benchmark IMAB rendeu 0,55%. O que significa isso aqui? É o índice de referência. Como a maioria das debêntures aqui dentro são atreladas ao IPCA, ele usa esse IMAB como referência. IMAB é o índice que pega todos os tesouros IPCA disponíveis no mercado. Então, você pega a média do que rendeu os IPCA nesse mês, eles renderam 0,55%. E esse fundo aqui rendeu 2,62%, bem mais. Aqui, ó, o spread fechou 1,41% acima do IMAB. Então, no último mês aqui, desde que esse relatório foi lançado, esse fundo rendeu 1,41% acima do que rendeu o índice dos IPCA+. Aí aqui você consegue ver várias informações como está indo esse fundo aqui, ó, desde o início, ó. Nos últimos 12 meses aqui, ó, ele rendeu 21,5%, o IMAB rendeu 14,7% e o CDI 12,7%. Você consegue ver tudo isso aqui. Aí tem várias informações aqui interessantes. Acho interessante esse gráfico aqui, ó, que mostra aqui, ó, a cota a mercado, que é o que interessa pra gente, que é o azul aqui, ó. Desde o início do fundo aqui, que foi em 2017, ele rendeu 121,4%, enquanto o IMAB, que é esse pacote com todos os IPCAs, rendeu 91,5% e o CDI rendeu 65,7%. Lembrando que esses dois aqui não têm isenção de imposto de renda, enquanto esses 121,4% aqui são isentos de imposto de renda. Então perceba a eficiência desse produto aqui. E aí tem várias informações aqui. Aqui tem uma parte muito interessante, ó. Alocação por setor. Então olha os setores que esse fundo aqui tem debêntures. Setor de saneamento, 33%, transmissão, 26%, geração solar, rodovias, geração eólica, aqueles cataventos enormes que geram energia através do vento, geração térmica. E olha aqui, essa aqui é uma das informações mais importantes aqui desse relatório. Alocação por rating. O que é esse rating aqui? É a qualidade dos seus investimentos. Tem instituições financeiras que são especializadas em analisar o risco de crédito de uma empresa, analisando várias coisas, o histórico de pagamento dessas empresas, o nível de dívidas que ela tem, o lucro dessas empresas. Elas analisam vários indicadores dessa empresa para no final dar um rating para elas. E quanto melhor esse rating aqui, menor a chance dessa empresa não conseguir honrar com as suas dívidas. E esse rating aqui é por letras, tem rating A, B, C e tem várias divisões. E perceba aqui que praticamente todas as debêntures desse fundo aqui estão classificadas dentro do rating A, dentro das diferentes divisões do rating A, mas são todas rating A. Então aqui, ó, tem o AAA, tem o AA+, AA e tem aqui as porcentagens. 15,2% aqui que é sem rating.
Por isso que não dá pra dizer que são todos do ranking A, mas também os que não são, estão sem rating, não são empresas sem qualidade. Aí aqui mais pra baixo a gente consegue ver exatamente de quais empresas que esse fundo aqui tem debenture. E olha que interessante, aqui no meio a gente encontra, por exemplo, a Taesa, tá aqui ó, TAEE, que é o ticker da Taesa, montante em milhões. Qual a porcentagem do fundo que representa essa debenture da Taesa aqui, ó? Aí a gente consegue ver que a Taesa vai pagar o acordo que a Taesa tem com essa debenture aqui é do IPCA mais 4,77. Veja que lá em cima ele falou IPCA mais 7, mas isso é a média do fundo, né? A Taesa, como é uma empresa que tem um rating alto, tá aqui, ó, ela é AAA, a Taesa, então ela consegue pegar uma debenture com uma taxa um pouco menor. E quanto mais arriscado é o investimento, menor o rating da empresa, maior é a taxa que ela tem que pagar por uma dívida. Normal, é a lei de mercado, né? Duration é o tempo que a Taesa vai demorar para quitar essa dívida aqui, e aqui a porcentagem que a Kinea tem dessa dívida. No caso da Taesa aqui é 100% da Kinea. Então você tem a informação completa aqui, ó, de todas as debentures que tem dentro desse fundo. E veja que são muitas, ó. É uma lista enorme. Imagine se você tivesse que investir de maneira individual nessas debentures aqui. Você teria que ter muito dinheiro, ia dar um trabalho enorme. Você acessa isso aqui facilmente através desse único fundo aqui. E aqui embaixo tem essa parte que eu acho bem interessante também, que ele tem um quadro para cada uma das empresas aqui com mais informações. Então, por exemplo, a Taesa, que a gente já conhece um pouco melhor, tá aqui, ó. A Transmissora Aliança Elétrica de Energia, Taesa, é uma das maiores transmissoras do Brasil. As debentures possuam 2 projetos da Taesa como garantia. Então você consegue ver com mais detalhes aqui. Se você quiser se aprofundar no seu estudo aqui, tá tudo acessível, super simples aqui. Todos os fundos têm um relatório como esse aqui para você estudar e escolher um FII Infra para sua carteira caso você queira. Se você acompanha a carteira do canal, eu ainda não tenho nenhum FII Infra na minha carteira, mas eu tô estudando bastante sobre esse ativo aqui, por isso que eu criei esse vídeo aqui para compartilhar as coisas que eu tô aprendendo aqui com você, e muito provavelmente vai entrar um FII Infra na carteira do canal. Por isso se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos vídeos e não perder as atualizações da série Bora Aportar, onde eu invisto meu dinheiro na prática aqui junto com você. E se você gosta desse tipo de vídeo com investimentos na prática, eu vou deixar o último vídeo da série Bora Aportar. Esse vídeo aqui ficou especial porque eu mostrei como eu tomo a decisão de aporte e disponibilizei de graça a planilha que eu uso. Então vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui também.